Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Na qualidade de diretor deste Media Center, dou as boas-vindas a todos aqueles que nestes dias farão deste espaço a sua casa. Em primeiro lugar, para além das boas-vindas, queria apresentar, de certa maneira, este espaço que foi pensado, construído, planeado, graças ao trabalho de todas as entidades envolvidas na Jornada Mundial da Juventude, e é um belo exemplo desta colaboração entre entidades civis e eclesiais que hoje, de certa maneira, abrem as portas oficialmente aos eventos principais da Jornada Mundial da Juventude. Bem-vindos a todos aqueles que transmitem estas imagens, que nos farão chegar a muitos milhões de pessoas. Queria dizer-vos que estamos à vossa disposição para aquilo em que pudermos ajudar e que desejar-vos que estes dias de trabalho, de intenso trabalho, de grandes cansaços, sejam também dias muito felizes das nossas vidas. Passo a palavra à Rosa Pedroso Lima, que é a porta-voz e que nos vai guiar ao longo destes dias de conferências de imprensa. Bem-vindos e bom trabalho. Bom, obrigada, Padre José Alfredo. Obrigada pelo excelente trabalho em erguer este magnífico centro de imprensa. Bom dia a todos. Bem-vindos à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Obrigada pela vossa presença, como o Padre José Alfredo disse. Sei bem, o que representa de esforço de estar aqui hoje, mas também e sobretudo nos dias em que vai decorrer esta grandiosa Jornada Mundial da Juventude. E pelo vosso empenho e pelo vosso esforço, agradeço desde já, em meu nome pessoal e em nome de toda a organização, e obrigada, votos de um excelente trabalho e coragem. Esta é a primeira de um conjunto de conferências de imprensa que vão marcar diariamente aqui no Centro de Imprensa Principal da JMJ o dia-a-dia da jornada. São encontros de trabalho e momentos de partilha de informação daquilo que nós consideramos, a organização considera, cerimónias, eventos e mensagens principais desta jornada. São encontros de 45 minutos, porque todos temos muito que fazer e, obviamente, com as vossas perguntas incluídas. E porque o tempo urge, e porque há pressa no ar, como diz o nosso hino, eu passo desde já a apresentar o primeiro interveniente numa conferência de imprensa da JMJ Lisboa 2023, o Sr. Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, mas, sobretudo, o autor da ideia de uma candidatura portuguesa e da Igreja Portuguesa a acolher este grande encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. Por isso, na verdade, o Sr. Dom Manuel Clemente é o anfitrião desta jornada e, sem mais demoras, passo-lhe a palavra. Sr. Dom Manuel, a casa é sua, o microfone é seu. Obrigada. Muito obrigado, caríssima Rosa. Muito bom dia a todos. Bem-vindos a Lisboa. E é com muito gosto que aqui estou, neste princípio, podemos chamar já assim, da nossa atividade conjunta durante esta semana. Nesta intervenção eu vou dizer-vos o que foi, o que é e o que vai ser a Jornada Mundial da Juventude a Lisboa 2023. E muito rapidamente o que foi. A Jornada Mundial da Juventude, como todos nós sabemos, é um acontecimento, podemos dizer, único a esta escala, uma organização da Igreja Católica, mas com uma ampla projeção para o exterior, a nível mundial e há tanto tempo. Começando, como nós sabemos, em 86, em Roma, depois foi-se alargando de cidade para cidade, país para país, já percorreu 4 continentes, falta chegar à Oceânia, onde chegará, à África, onde chegará também, e foi sempre concitando uma enormíssima adesão da parte da juventude. E nós, aqui em Portugal, também
até porque participámos de algumas, e agora falo concretamente do Episcopado Português, de que eu faço parte desde o final de 99, também de vez em quando falávamos que bom seria organizarmos uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Mas depois íamos olhando para a geografia, já tinha acontecido uma aqui na nossa vizinha Espanha, mais tarde voltou a acontecer outra, em Madrid. Se calhar a Península Ibérica não voltará tão depressa, não é? Porque a ideia é que ela vá percorrendo as várias geografias. Depois também pelas nossas capacidades de organização e de acolhimento. Isto é uma atividade, enfim, que nós podemos pôr à volta de 1 milhão, mais gente, menos gente, às vezes até bem mais gente. Onde é que nós podemos, em Portugal, encontrar um local que tenha esta capacidade de receber, e de receber durante uma semana, gente de tanto lado, porque vêm os jovens, mas também vêm alguns adultos, e isso significa alojamento, significa transporte, significa alimentação, significa higiene, significa segurança, significa organização em geral e espaços capazes de o fazer. Bem, olhávamos para a nossa geografia, olhávamos também para a geografia dos outros, mas mesmo assim a ideia foi avançando. E devo dizer, em relação ao passado da jornada que nos traz a este momento, que foi determinante, digamos assim, o incentivo e até a pressão da parte de várias iniciativas, organizações e movimentos juvenis católicos em Portugal. É uma realidade muito importante. Enfim, estas realidades não são propriamente assim visíveis, imediatamente visíveis, mas acontecem. E quer no meio universitário, quer em grupos ligados a institutos ou mesmo às dioceses, a pressão era muito grande para fazermos algo deste género, para oferecermos algo deste género à juventude mundial e aqui organizada em Portugal. E a ideia foi avançando. Até que, ali por 2016, 2017, com os meus colegas do Episcopado Português, nós começámos a ver se era ou não era de avançar. Bem, então, vamos ver. E devo dizer que data precisamente de 2017 a minha carta ao Papa Francisco a propor Lisboa, com o assentimento dos meus colegas das outras dioceses, para organizar uma Jornada Mundial da Juventude. E para isso também foi necessário que o Estado português e as autarquias reconhecessem que o acontecimento desta dimensão, que, enfim, traz a Portugal 1/10 da população a mais. Nós somos 10 milhões, se vier 1 milhão, e durante uma semana, com tudo o que isso implica, também tinha algum interesse público, um interesse nacional. E então comecei também a fazer esses contactos, ao nível da Presidência da República, ao nível do Governo e ao nível das autarquias. Estas autarquias onde se realiza a jornada. E devo dizer que, independentemente de cores políticas, independentemente de autarquias, governos ou Presidência da República, todos foram muito, não apenas concordantes, mas até entusiastas na realização da jornada. E isto continuou mesmo quando, com eleições, mudaram os autarcas, dos antigos para os atuais, o mesmo entusiasmo e a mesma vontade de que isto fosse para a frente. Como nós sabemos, depois o Papa Francisco, na última jornada que se realizou, que foi em 2019 no Panamá, o Papa e o Cardeal Farrell, do dicastério que também tutela estes acontecimentos, anunciaram que a próxima jornada seria aqui. Isto foi em janeiro de 2019. Portanto, já lá vão alguns anos. Estamos agora em julho de 2023. E, entretanto, sucedeu o quê? Sucedeu a pandemia. E a pandemia, que, enfim, que nos confinou praticamente a todos, de uma maneira ou de outra, por esse mundo além, obrigou a adiar 1 ano a jornada. Deixou de ser em 22, passou a ser em 23. Infelizmente, claro está que infelizmente que a pandemia aconteceu, também nos deu um bocadinho mais de tempo para organizar as coisas e a jornada está aqui a começar. Portanto, o que foi o passado da jornada, assim em termos mais imediatos e que pode interessar, julgo eu, à comunicação social, foi este. Depois há o presente da jornada. O presente da jornada é esta semana que já começou. E foi antecedida, e é importante lembrar isto,
por algo muito, muito motivador, que foi a passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, pelas dioceses portuguesas e até além das dioceses portuguesas. E devo dizer, no que às dioceses portuguesas concretamente diz respeito, foi algo de muito surpreendente. Isto é, a adesão, não apenas dos jovens das várias dioceses, mas das pessoas em geral, à passagem dos sínodos, era qualquer coisa de efusivo e contagiante, que a nós próprios, que direto ou indiretamente íamos acompanhando essa passagem, está cá o padre Filipe Diniz, que vos pode dar elementos mais concretos, foi algo de surpreendente, que ultrapassou mesmo as nossas boas expectativas. Isto é, neste momento, a jornada está a acontecer como produto de tudo isto e como eclosão de algo que foi crescendo e agora se alarga desta maneira. Devo dizer também que para a jornada ser possível, isto contou com a participação extraordinária e, em uns casos até quase esgotante, de dezenas de milhares de pessoas, sobretudo jovens, mas alguns que também já são jovens há mais tempo. Isto é, em todas as paróquias de Portugal, das várias dioceses portuguesas, e depois organizadas em torno da sua proximidade naquilo que nós aqui chamamos vigararias ou arciprestados, depois a nível de cada uma das dioceses, e finalmente no núcleo central, aqui chamado COL, Comitê Organizativo do Local onde se realiza a jornada, estamos a falar de dezenas de milhares. E alguns começaram a trabalhar há 3 anos, lá nas suas paróquias, lá nas realidades onde estão, contactando as entidades, organizando espaços, porque esta multidão que agora conflui para Lisboa, antes esteve nas dioceses. E houve uma semana inteira cheia de eventos nessas dioceses. E só foi possível pelo trabalho desta gente. E depois aqui, no COL, portanto, no Núcleo Central de Preparação da Jornada, uma coisa espantosa, envolvendo, como digo, não é milhares, são dezenas de milhares de pessoas. Se nós contarmos as paróquias em Portugal, 3.000 e tal, se contarmos em cada um dos comitês, 1, 2, 3, 4, há 10 jovens a participar, façam contas, vão somando e vamos ter este número. Portanto, a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 é, sobretudo, e esta é a ideia que eu queria salientar, uma obra da juventude portuguesa, organizada nestes vários escalões e que, com a colaboração de pessoas, repito, que enfim, já são jovens há mais tempo, levou isto por diante. Agora é o presente da jornada. O presente da jornada é tudo aquilo que está no programa, que começa de algum modo hoje. Eu vim para aqui, por exemplo, num congresso que se realiza nas últimas Jornadas Mundiais da Juventude sobre a encíclica Laudato Si e o cuidado do meio ambiente, com participações também de muitos países do mundo. Portanto, já está tudo a começar. Amanhã será a missa de abertura, depois chegará o principal protagonista da jornada, que é o Santo Padre, o Papa Francisco, e de quarta-feira até domingo, nas atividades que estão previstas e que os senhores e senhoras já conhecem. Portanto, isto é o presente da jornada. E o futuro da jornada? Apenas adianto algo de que eu tenho certeza. O resto são tudo coisas imprevisíveis, como é sempre o dia da manhã. E do que é que eu tenho a certeza? Eu tenho a certeza que esta experiência de militância, de serviço, de compromisso de tantos milhares de jovens e de outras pessoas na preparação e agora na efetivação da jornada, isto não passa. E isto cria uma geração, que já se começa a chamar a geração 2023, que é exatamente constituída por estes dezenas de milhares de jovens que trabalharam e estão a trabalhar tanto na jornada, que ganharam uma maneira de estar na sociedade, uma maneira de estar na vida, também igualmente comprometida e com uma projeção alargada para o bem de todos, transmitindo mensagens boas, porque são mensagens de esperança, e de uma esperança concreta, porque eles próprios são o rosto dessa esperança, os que levam por diante a jornada, e essa geração marcará necessariamente a nossa sociedade aqui em Portugal e muitas outras sociedades que aqui também se congregam. Portanto, isto é o passado, o presente e o futuro, e depois se verá. Mas vai ser bom. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Dom Manuel. E precisamente para nos falar do caminho que nos trouxe até aqui,
o caminho da peregrinação dos símbolos que há cerca de 2 anos percorreu todo o território nacional e também sobre os dias, a semana dos dias das dioceses, que termina precisamente hoje. Temos connosco o Padre Filipe Diniz, que foi precisamente o coordenador de todo o trabalho de preparação e organização das Semanas das Dioceses. Faça favor. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Dom Manuel Clemente e cumprimentar a todos aqui que estão presentes. De facto, a Jornada Mundial da Juventude está a acontecer. Aconteceu e continua bem presente nas nossas vidas e, de facto, o facto de estarmos aqui com a peregrinação dos símbolos e com estes dias nas dioceses, a semana os dias que antecedem esta semana maior, que é a Jornada Mundial da Juventude, aconteceu e continua e está a acontecer em cada realidade. Dar-vos nota de que a peregrinação dos símbolos teve o seu início no dia 8 de julho de 2021 e iniciámos esta peregrinação. Não quisemos iniciar esta peregrinação logo em Portugal. Fomos até Angola. Em Angola estiveram 40 dias em peregrinação, percorreram cerca de 4.000 quilómetros por 9 dioceses do território angolano. Na altura ainda não sabíamos muito bem, mas foi uma experiência de desconfinar. Fomos desconfinando. E foi muito interessante toda a alegria daquele povo. Depois regressámos e em 10 dias estiveram na Polónia, onde percorreram quase todas as dioceses da Polónia, cerca de 7.500 quilómetros. Foi a primeira vez que se mostrou o carro oficial, a carrinha oficial da Jornada Mundial da Juventude, visto que, como sabemos, para Angola foi de avião e onde fez assim umas boas milhas para chegar. E depois, durante todo o momento, percorreu numa carrinha também preparada para esse mesmo momento. Depois volta e vai para a Espanha. Em Espanha, olhar para este país, para o nosso país vizinho, e que serviu também de muita motivação e para virem muitos jovens à Jornada Mundial da Juventude, e nesse sentido foram 14.000 quilómetros, onde passou por mais de 40 dioceses em Espanha. Em finais de outubro de 2021, entrou em Portugal. Os símbolos começaram a sua peregrinação pelo Algarve e a partir daí chegou até ao dia 23 de julho que terminámos esta peregrinação. Foram momentos muito especiais e muito significativos. O Sr. Dom Manuel frisava os jovens, o protagonismo que nós falamos dos jovens, saíram à rua. Fomos desconfinando. E o facto de irmos desconfinando também nos levou a sairmos para fora das nossas igrejas. Os símbolos passaram por diversos contextos, escolas, passaram por centros comerciais e muitas outras realidades. Não imaginais os quilómetros que os símbolos fizeram. Só naquilo que nos foi um cálculo que nós tivemos e que pudemos ter em consideração, foram cerca de mais de 40.000 quilómetros que os símbolos fizeram na carrinha. Isto significa quase uma volta ao mundo que os símbolos fizeram e peregrinaram. E nesse sentido, em todos os momentos, esta peregrinação foi um momento muito expressivo para os jovens, mas para crianças, para adultos e para os nossos idosos. Os símbolos entraram em lares de idosos, em estabelecimentos prisionais. Tivemos momentos muito bonitos e expressivos de oração. Fizemos imensas procissões. Enfim, em cada realidade, em cada diocese, em cada vigararia ou arciprestado, ou no caso dos Açores, ouvidoria, ou em cada paróquia, os símbolos tocaram e deixaram-se tocar. Foi uma expressão bela. As multidões que saíram, recordo-me de alguns dos meus colegas coordenadores, estavam muito ansiosos, mas depois,
quando acreditaram e perceberam a expressão do povo, deixaram e confiaram. Uma dos lemas que ia dizendo muitas vezes aos meus colegas: confia, vais sentir que a jornada está mesmo a acontecer. E de facto, todos estes momentos foram a grande manifestação da juventude, foram momentos muito expressivos em que nos motivou e nos deu muita alegria, e se me permitem dizê-lo, ao chegar este tempo de peregrinação, já não há pressa no ar, mas sim há alegria no ar. E esta alegria acontece, e é uma alegria que hoje nos ajuda também a dizer que a peregrinação dos símbolos deu os seus frutos, e os jovens portugueses estão e vivem e estão a viver a Jornada Mundial da Juventude, e estão com muita vontade de acolher, e estão a acolher os jovens peregrinos vindos dos mais diversos pontos do mundo. É verdade que esta peregrinação terminou, mas continua, e continuou durante estes dias anteriores à Jornada Mundial da Juventude. Nós chamamos os dias nas dioceses. São dias em que os jovens têm uma oportunidade de vir conhecer o país. E é desta forma que eles vieram. Desde o dia 26 de julho até ao dia de hoje, hoje terminam estes dias nas dioceses, e é interessante ver a alegria dos jovens, das famílias que acolheram, dos espaços públicos que se abriram para acolher estes momentos, para acolher estes jovens. Estamos a falar de mais de 67 mil peregrinos que quiseram vir conhecer o nosso país. Estamos a falar de 17 dioceses que quiseram e aceitaram esta grande proposta. É verdade que o nosso país tem 21 dioceses. 3 delas, como sabemos, são dioceses de acolhimento: a Diocese de Santarém, Lisboa e Setúbal. A Diocese das Forças Armadas esteve presente e está presente em todas as dioceses, e que ajudou e colaborou imenso. Mas, de facto, é uma grande alegria perceber que estes dias, eu tive a oportunidade de passar por algumas dioceses do nosso país, e tive a oportunidade de ligar a todos os coordenadores, e todos me diziam: que bom, a jornada está mesmo a acontecer. Este fim de semana foram assim dias e momentos de festa nas dioceses, que nós chamamos a grande festa, a festa do envio. Não ficámos indiferentes, a própria sociedade não ficou indiferente. Muitos questionavam o que é que se passa neste local. E esta particularidade de muitos peregrinos terem vindo conhecer o nosso país, fomos até aos locais mais recônditos do nosso país, ao interior do nosso país. E nesta realidade, os jovens foram acolhidos por estas famílias. Uma grande vontade, uma grande ligação, e de facto isto nos deve, para nós portugueses, deixa-nos com um coração aberto, com um coração cheio de alegria e a transbordar. Diziam-me, assim em jeito, algumas famílias, uma senhora de 70 e tal anos acolheu 4 peregrinos em sua casa. Já no final, isto foi um coordenador que me transmitiu, me dizia que ela não queria deixar que estes jovens saíssem. Já os tratava como seus filhos. Isto é jornada. Eu já tive a oportunidade de viver uma Jornada Mundial da Juventude, já tive a oportunidade de viver os dias nas dioceses, e é isto mesmo. Já estão a preparar para vir para aqui para esta semana. E de facto, muitos estão de facto de coração aberto. Muitos estão preenchidos, estão em alegria, estão em festa, e porque somos todos uma família. E somos uma família, nós acolhemos. E não temos medo, não estamos cá a especular, vamos tentar ver como é que como é que há de ser. Enfim, é uma aventura bonita, porque de facto há festa no ar. E nesse sentido, dar-vos nota de que, como dizia, as dioceses acolheram, todas acolheram, umas mais, outras menos, mas de facto as dioceses acolheram porque abriram as suas portas e porque houve uma grande equipa de voluntários que se predispuseram, que abriram os seus corações. O Sr. Dom Manuel frisava, de facto, aquilo que está a acontecer em Lisboa
para a jornada acontece em todo o país. Desde o primeiro momento que o Comitê Organizador Local teve a grande preocupação de chamar as dioceses portuguesas para colaborarmos juntos. E este é um trabalho que não pode ser colocado de parte. É este o tal futuro que o Sr. Dom Manuel dizia, que não podemos colocá-lo de parte. E é essa a grande motivação que nos faz. A Jornada Mundial da Juventude é uma bênção. E é uma bênção que está a acontecer com estes dias nas dioceses, com o número de países que vêm, que são tantos, com a quantidade de línguas. É o mundo, é a Igreja Universal aqui bem presente e que eu quero de facto agradecer, porque para mim, eu e o Sr. Dom Américo fizemos assim uns bons quilómetros por estas dioceses de Portugal e vimos muita coisa boa. Vimos esta energia positiva a acontecer e a jornada ao acontecer é porque estamos juntos e por isso muito obrigado por este tempo. Obrigado, Padre Filipe. Agora, por uma questão de organização passamos, e pragmatismo, passamos às vossas perguntas. Pedia só, porque é em nome de uma resposta a um pedido do host broadcaster, que cada pessoa que queira fazer uma pergunta se levante, identifique o seu meio de comunicação social e, também por uma questão de organização, vamos juntar 3 perguntas de cada vez e, por favor, dirijam a pergunta a quem entenderem. Good morning. Thank you for your time. My name is Almudena. I'm from EWTN Vatican. I would like to ask 2 questions. The first one, is there any changes in the schedule and any different goals from the previous World Youth Day with this one? And the second one about the Rise Up sessions. This is something new. What would be the structure and the dynamic of these sessions? Thank you. Olá, boa tarde. Faço a pergunta em português. Catarina Demoni, da agência Reuters. Venho perguntar, um grupo de cidadãos prevê colocar, durante as Jornadas Mundiais da Juventude, cartazes ao ar livre para sensibilizar e homenagear as milhares de vítimas de abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica em Portugal. Gostava de perguntar qual é a vossa opinião em relação a estes cartazes e também como é que este evento prestará devida homenagem a estas vítimas. Obrigada. Boa tarde, Vicente Nunes, do Correio Brasiliense de Brasília, Brasil. Eu gostaria de saber como que a Igreja se posiciona no momento em que a Igreja Católica está perdendo fiéis. O senhor, Dom Manuel, falou muito de futuro, o Frei Filipe também. Que futuro é esse? Como atrair os jovens para a Igreja? E como que está a diversidade dentro da Igreja hoje? A gente vê uma Igreja branca e racista. É isso mesmo? Pois, meus caros amigos, em relação à primeira pergunta, que tinha a ver com os horários e com a organização, se eu bem entendo, eu creio que todos os horários que estão previstos são para cumprir e, neste momento, não temos alteração nenhuma a anunciar, do meu conhecimento. Em relação à segunda pergunta sobre as pessoas que foram vítimas de abusos no seio da Igreja e como é que nós estamos a tratar do assunto e como é que nós reagimos a este tipo de manifestações que afirmou, bem, da parte da Igreja Portuguesa, o empenho é total em resolver esta questão e, nesse sentido, todas as dioceses portuguesas já estão a trabalhar há anos com a constituição e o funcionamento das suas comissões diocesanas, que estão depois também ajudadas por uma coordenação nacional, comissões onde participam pessoas muito profissionalizadas, desde elementos ligados à polícia e à magistratura, elementos ligados à psicologia e à psiquiatria, são praticamente todos eles leigos e leigas e que estão lá pela sua competência profissional. Uma coordenação nacional que funciona no mesmo sentido, apoiada, aliás, por um grupo que a Conferência criou, chamado Grupo Vita. Aqui na Diocese de Lisboa também temos um contrato de 1 ano com a Associação Portuguesa de Apoio às Vítimas. Portanto, em termos de instalação de uma rede de proteção e de prevenção de acontecimentos desse género, estamos a trabalhar, continuaremos a trabalhar,
pessoas que se queiram manifestar, enfim, vivemos numa sociedade democrática e livre, o direito à manifestação é público e, portanto, façam o que entenderem fazer no respeito pela lei. Da nossa parte, o compromisso é total em resolver este problema, sem dúvida nenhuma, e andamos para diante. No que diz respeito à última questão que foi posta sobre a Igreja em Portugal, bem, saiu hoje ou ontem um novo estudo de uma instituição muito credibilizada em termos de estudos de estatísticas e de opinião e sensibilidade, que dá como 7 em cada 10 jovens portugueses declara-se católico. Neste momento, em Portugal, 7 em cada 10 jovens portugueses declara-se católico. E já sabemos que esta declaração de católicos, ou mesmo a declaração de não católicos, depois convive com os diversos níveis de incidência da mensagem cristã. No que diz respeito a essa igreja branca, ou racista, ou negra, em Portugal, e concretamente aqui na Diocese que eu conheço mais diretamente, que é a de Lisboa, já estive noutra, mas agora falando desta, eu creio que a convivência interracial e intercultural é muito boa. Até porque nós temos paróquias, sobretudo aqui à volta da cidade de Lisboa, em que grande parte dos participantes ativos na vida paroquial, catequistas e catequeses e grupos de jovens e por aí fora, são exatamente pessoas de origem africana. É habitual nós dirigirmos essas paróquias, por exemplo, para celebrar o sacramento do crisma e metade ou 2/3 dos crismandos são pessoas de origem africana. E algumas, aliás, já na segunda, terceira e até mais gerações, que estão aqui em plena cidadania. Eu creio que nós, aqui, quer no aspecto interracial, intercultural, mesmo interreligioso, nós estamos bem, ou seja, estamos no bom caminho, para que haja uma sociedade intercultural, mais do que multicultural, cada um no seu sítio, cada um no seu círculo, a darem só uns com os outros, mas intercultural, que partilhem estas diversas culturas e proveniências. Estamos muito atentos a isso, mesmo na nossa formação para o sacerdócio, mas também, que diz respeito às catequeses e por aí fora, todos os agentes pastorais, nós temos gente de muitas proveniências rássicas e culturais, e é assim que estamos bem. Em Portugal e em Lisboa em particular, que é onde esta afluência de pessoas de diversas origens é mais forte, eu creio que se sentem à vontade, nós fazemos porque isso aconteça, e não apenas por uma razão estratégica, mas por convicção. Por convicção. Bom dia. Ana de Frias, para o programa A Fé dos Homens para a RTP2, e eu gostava de saber se o acesso à sessão do Santo Padre no dia 2 com a sociedade civil, as comunidades não católicas e não cristãs e o corpo diplomático vai ser acesso aberto a todas as pessoas que têm acreditação. Inês Duarte Freitas, para o público, para o Dom Manuel Clemente, queria perguntar-lhe, o Papa Francisco prevê encontrar-se com as vítimas de abusos sexuais, queria perguntar-lhe se também estará nessa sessão, e quanto ao memorial para as vítimas de abusos sexuais que se tinha falado, há alguma novidade quanto a isso? Ainda fará sentido fazer-se? Obrigada. Philippe Lansac, do Rádio Cristiano Francês, com o Rádio Notre-Dame da França. Essa geração de jovens tem muita expectativa sobre a questão ecológica. De qual modo a questão ecológica vai ser central nessas jornadas da juventude, depois também do texto Laudato Si do Papa Francisco. E será que serão as últimas jornadas desse tipo na história? Muito obrigado pelas vossas perguntas. A primeira, em relação à participação nos vários eventos, como agora se diz. Bem, alguns são eventos para os quais há uma participação, digamos, restrita, até pelo próprio espaço onde acontecem. E por isso só aquelas pessoas que estão acreditadas, que foram indicadas pelas diversas proveniências para estarem presentes, é que estarão presentes. Depois, nos acontecimentos em geral, olha, como amanhã a missa de boas-vindas, como depois aqui as celebrações do Santo Padre, quer da Via Sacra, quer depois a vigília, quer missa de envio, quer outras coisas que se realizarão pela cidade, e são tantíssimas. Isso, lá está, os inscritos têm já o seu lugar, digamos, assegurado e mais próximo, mas enquanto houver lugar para mais gente, é aparecerem e podem participar.
São, portanto, dois níveis de participação, aqueles que estão inscritos e que, por isso, é aqueles com quem se conta. Depois, os outros, cujo número nós nem sabemos avaliar ao certo, porque são as pessoas que resolvem participar e, portanto, se couberem, muito bem, é esse o esquema. Depois, em relação à última pergunta, que é essa dimensão... ainda outra pelo meio, ainda sobre as pessoas que foram vítimas de abusos. Com certeza que a Conferência Episcopal, isto agora já não é apenas uma questão da Diocese de Lisboa, mas do conjunto das dioceses portuguesas, resolveu fazer também uma memória do que aconteceu, não apenas de reparação, mas também de chamar a atenção para um problema que, infelizmente, está latente, porque numa sociedade como a nossa, como em qualquer sociedade, também há muita gente doente, não é? E em que pode ter esse tipo de manifestações doentias e graves e criminosas, etc. Portanto, um memorial que recorde que existe este problema e para o qual, não só na Igreja, mas na sociedade que integramos, temos que estar muito atentos e muito alerta. Com certeza. Depois, quanto ao encontro do Santo Padre com as pessoas, com algumas pessoas que foram vítimas de abusos, esse encontro é realizado com aquela descrição com que se realiza sempre, até por respeito para com essas mesmas pessoas. Essas pessoas que já foram vítimas agora não querem ser publicitadas, o que é absolutamente normal, e muitas delas, aliás, pediram-nos exatamente isso. Portanto, é um testemunho, é um depoimento para que o assunto tenha a resolução possível, mas não querem publicidade, o que se compreende muito bem. E o local e o número de participantes, etc., devo dizer que é tão discreto que eu próprio ainda não tenho conhecimento. Sei que vai haver e sei que depois será noticiado, mas eu próprio, nem quanto ao local, nem quanto ao número de participantes, tenho conhecimento. Sei que vai haver. Depois, quanto a essa problemática ecológica, uma jornada destas, uma deslocação assim de pessoas, o consumo que isto implica, embora, enfim, devidamente regulado, claro está, isto tem um impacto forte no sítio onde se realiza. Na organização da jornada, tudo se procurou fazer para que esse impacto, digamos, com consequência ecológica mais grave, fosse evitado. E tudo estamos a fazer nesse sentido. E também as autoridades civis, o sistema de transportes, enfim, tudo mais que implicam este tipo de ajuntamentos, tudo o que foi preciso acautelar, acautela-se. No que diz respeito ao futuro, eu creio que vai ser muito difícil que a juventude mundial, aquela que está mais diretamente ligada à Igreja Católica e muitos outros que também se agregam, queira dispensar uma oportunidade de um encontro assim. Agora, vamos ter isso em conta, com certeza, vamos minimizar e vamos acautelar as condições. E depois também a própria temática ecológica está muito presente. O Papa Francisco não deixará certamente de falar do cuidado da criação, que é algo que ele tem tanto a peito. Enfim, a encíclica Laudato Si está aí, e como disse há bocadinho, ainda hoje está a realizar aqui em Lisboa um congresso sobre Laudato Si, que tem muita gente que está nesta frente ecológica da Santa Sé e não só, e com muita participação juvenil de vários países do mundo. Portanto, essa preocupação existe necessariamente. Agora, se isso vai evitar que, quer no âmbito da Igreja, quer no âmbito mais alargado da sociedade e do mundo, as pessoas fiquem completamente fora de grandes momentos de concentração e de festejo, e concretamente os jovens, isso vamos a ver se conseguimos manter uma coisa e evitar a outra. Boa tarde, Carla Diogo, da RTP. Dom Manuel Clemente falou aqui de expectativas, de certezas e preocupações. No arranque da JMJ, o que é que o preocupa verdadeiramente? Obrigada. Muito bom dia para a CNN e TVI. O que é que podemos esperar da homilia de amanhã, que poderá ser a sua última enquanto patriarca? Obrigada. Don Manuel Clemente, buenos días. Muchas gracias por acoger a todos los medios de comunicación desde un principio. Cristian Ferrer, del canal Teleamiga, Universidad La Gran Colombia en Colombia. Mi pregunta es sencilla. El día 3 está programado un encuentro con universitarios. Quisiéramos saber el tema central que abordarán en ese encuentro. ¿Cuántos universitarios esperan? ¿Qué espera la organización de ese encuentro tan importante con los miembros de la educación superior? Muchas gracias. Muito bem. A primeira pergunta sobre a nossa preocupação. A nossa preocupação é que corra tudo muito bem. Mas, claro está, com a imprevisibilidade que todos estes acontecimentos trazem, não é? Tanta gente, tanto lado, espaços abertos, enfim.
Sabemos que as nossas autoridades, concretamente toda a segurança, têm trabalhado imensamente para que não haja nenhum problema que ponha em causa, que ponha em risco, seja quem for. E essa também é a nossa preocupação. Estamos a fazer todos os possíveis para que isso aconteça. Aí contamos, obviamente, com a competência e a presença das autoridades de segurança, quer nacionais, quer internacionais, que estão todas em ação e não é de agora. Isto já começou há muito tempo e por isso nós confiamos. Em relação aos temas da homilia, amanhã eles são facilitados porque a missa é da visitação. Como sabem, a jornada tem como tema aquela visitação de Maria a Isabel. Assim que Maria concebe Jesus, vai apressadamente ao encontro de Isabel. E, portanto, a minha temática, se assim se pode dizer, da homilia da manhã, é, em primeiro lugar, de acolhimento a todos estes jovens e outras pessoas que estão presentes e que vêm de todo o mundo, que se sintam bem nesta visitação que nos fazem. Depois, lembrar estas atitudes de Maria, de não ficar quieta e ir ao encontro de... Porque nós hoje, com os média, temos muita possibilidade de encontro, digamos assim, à distância, ou até virtual. Mas nada disso pode dispensar o encontro presencial. Porque se há algo que a nossa sociedade precisa, quer aqui, quer em todo o mundo, é que seja realmente sociedade. A palavra sociedade vem de sócio, quer dizer, companheiro. Mas para ser companheiro precisamos nos ver cara a cara, precisamos nos ouvir. E por isso esta pressa que Maria teve de ir ao encontro de Isabel, transportando aquele que transportava, também deve ser compartilhada por nós no encontro que fazemos com os outros, no acolhimento que lhes fazemos a eles, levando e trazendo aquilo que cada um traz. E essa vai ser basicamente a temática da homilia, porque como pode imaginar, o protagonista da jornada não sou eu, o protagonista da jornada é o Santo Padre, que chega no dia seguinte, e eu não me quero antecipar àquilo que ele quer dizer. Portanto, será uma mensagem de boas-vindas à volta do tema da visitação, que deve ser uma preocupação de nós todos, visitando-nos e acolhendo-nos mutuamente. O terceiro ponto... Era do encontro com os jovens. Não, com a Universidade, exatamente. Bem, iremos à Universidade Católica, porque é uma universidade da Santa Sé, que está aqui em Portugal, portanto é também do Papa, não é? A sua casa universitária em Lisboa, e ali acolherão representantes de várias universidades portuguesas que quiserem vir. Aí também há problemas de lotação, o espaço não é tão grande como nós gostaríamos de ter. A maioria das pessoas que estejam interessadas no encontro hão de vê-lo através dos média e do vosso trabalho, ali caberão os que couberem, mas com certeza que a universidade é algo de muito importante naquilo que é a presença da Igreja na sua perspectiva cultural, e este encontro vai realizar-se e vai ser bonito. Bom, e passamos à última ronda de perguntas para não desalinharmos o guião dos briefings seguintes. Obrigada. Buenas tardes. Soy José Antonio Varela de la revista Cooperador Paulino de España. No solo quería hacer una observación que me dio mucho gusto desde temprano ver que en los buses a los jóvenes les dan el pase libre. Igual fui a almorzar una cadena de hamburguesas, también le dan la comida, han previsto 2, ¿no? Me gustaría saber qué otras respuestas ha habido de la empresa privada, qué otros beneficios van a tener los jóvenes en los servicios o en bienes durante estos días, y si se puede dar algunos nombres también. Olá, bom dia. Inês Malhado, do Jornal Notícias. Eu queria perguntar, fora os que já estão previstos nos 2 momentos altos, digamos, da jornada, estão previstos também mais percursos palpamóvel pela cidade? Haverá essa oportunidade? Bonjour Monseigneur, Louis-Marie Picard de Radio Notre-Dame et RCF. Le pape François parle souvent des périphéries, d'aller aux périphéries. Quelles actions avez-vous menées pour vous adresser aux jeunes d'autres religions ou non-croyants? Muito bem, olha, começo pelo fim, porque no princípio da minha locução de amanhã eu friso exatamente que são bem-vindos não apenas, enfim, os jovens católicos, mas também todos os outros, mesmo em termos interreligiosos e ecuménicos. Como sabem, em termos específicos, interreligioso significa o de todas as religiões. O ecuménico geralmente aplica-se às outras confissões cristãs. E eu não deixarei de saudar também, não apenas desta alocução, mas também
ao longo da jornada, todos têm lugar. Haverá, aliás, um momento muito bonito, que é a plantação de árvores, de pessoas de várias religiões, ali num jardim em torno dos Jerónimos, e por isso essa perspectiva ecuménica está clarinha, e da parte do Santo Padre também. Isto é uma organização católica e que faz jus ao seu nome de católico. Como sabem, católico quer dizer universal, e, portanto, venha quem vier, fique em casa. A segunda, acerca de tudo quanto é aspecto logístico, não é? Bem, é uma operação, eu nem sei quantificar, porque realmente o que nós vemos, no que diz respeito, por exemplo, à higiene, não é? A distribuição de casas de banho móveis por toda a cidade, podem contar em número de muitas centenas, não é? O que isso implica depois de manutenção de higiene diária, porque isto não é um dia, isto é uma semana, não é? Depois, no que diz respeito à parte da alimentação, com aquele sistema de vouchers, em que todos os que estão inscritos, lá está, os que estão inscritos, recebem uma possibilidade de, em qualquer estabelecimento, terem acesso a uma refeição, não é? Depois, também no que diz respeito aos transportes, embora já saibamos que nestas Jornadas Mundiais da Juventude, até porque os jovens não conseguem estar parados muito tempo, há muita deslocação a pé. Mas, enfim, tanto quanto é possível, essas coisas estão acauteladas, e não é por acaso que nós escolhemos espaços que são servidos não apenas por estradas e autoestradas, são servidos por caminho de ferro, em grande parte, são servidos por tudo aquilo que permita uma deslocação mais rápida, não é? Depois também, no que diz respeito ao aspecto da saúde, não é? Os vários postos de emergência médica que estão espalhados pela cidade, os hospitais que estão prevenidos, enfim, é uma mega operação para que tudo, no que diz respeito ao aspecto logístico, corra bem. E esperamos que corra bem, que as pessoas também estão muito dedicadas a isso, e aqui entra a sociedade em geral, com manifestações de várias ordem, de disponibilidade, de vontade de servir, estarem cá para o que for preciso. E a última pergunta... Do Papa Móvel? O Papa Móvel. Acerca dos percursos do Papa. Pois, os que estão previstos, os meus amigos já têm isso nos vossos guiões, não é? Acerca do dia. Mas com o Papa Francisco nunca se sabe. Mas, enfim, o que está previsto e vai ser, e em grande parte vai ser muito disponível para toda a gente poder ver. Vamos ver. Uns verão fisicamente, outros verão com os meios em que os meus amigos trabalham e que levam as imagens e o som a toda a parte. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sr. Manuel. Obrigada, Padre Filipe Diniz. Até amanhã. Boa tarde. Bom trabalho.